Viver sozinho depois dos 50 anos pode ser uma experiência transformadora. Para muitos, representa liberdade, o controle total sobre os horários, o silêncio que acalma, a casa que reflete somente a sua vontade. Sem interrupções, sem correrias, sem a necessidade constante de agradar os outros. É um convite à paz e à autonomia. No entanto, essa mesma liberdade pode, aos poucos, se tornar uma armadilha silenciosa. Porque quando ninguém mais nos observa, a disciplina vacila. Quando o silêncio é constante, a solidão se infiltra. E quando a rotina é só nossa, os pequenos erros se repetem sem que percebamos, até que um dia pesam mais do que imaginávamos. Muitas pessoas chegam aos 50 com histórias intensas, filhos que cresceram e foram embora, relacionamentos que se transformaram, carreiras que mudaram de rumo ou chegaram ao fim. Em meio a tantas mudanças, viver sozinho pode parecer um recomeço ou uma retirada. A questão é: como viver bem sozinho? Como transformar esse novo capítulo da vida em algo que realmente vale a pena, sem cair nas armadilhas da negligência, da estagnação ou do isolamento emocional? A verdade é que viver só exige mais do que se imagina. Exige autocuidado, consciência, acima de tudo, presença. Não aquela presença que temos com os outros, mas a que temos conosco mesmos. Estar presente para sentir o que sentimos, perceber o que estamos ignorando e agir com sabedoria. É aí que entra a filosofia estoica. Não como um conjunto de regras rígidas, mas como uma lente clara para enxergar a vida de maneira mais serena, prática e consciente. Os estoicos acreditavam que o bem-estar não está no que acontece fora, mas no que cultivamos dentro. Neste vídeo, vamos conversar sobre 12 erros comuns, muitas vezes invisíveis, que roubam nossa paz e energia ao viver sozinhos, especialmente após os 50. São atitudes sutis, hábitos automáticos, escolhas diárias que, se não forem percebidas, acabam sabotando nossa saúde, nossa mente e nossa alegria de viver. Não estamos aqui para julgar, mas para refletir. Por quê? Com pequenos ajustes e um olhar mais atento, é possível transformar a experiência de viver só em algo profundamente enriquecedor. Se você vive sozinho ou conhece alguém que está passando por essa fase, este conteúdo é para você. Vamos juntos reconhecer os desafios, resgatar o que faz sentido e redescobrir a leveza de viver com autonomia, propósito e equilíbrio. Afinal, nunca é tarde para viver melhor, principalmente quando a sabedoria se torna nossa melhor companhia. Erro 1. Viver em uma casa desorganizada. A casa em que vivemos é mais do que paredes, móveis e objetos. Ela é o espelho da nossa mente. Quando chegamos a uma fase da vida em que temos mais tempo para nós mesmos, como acontece depois dos 50, o ambiente ao nosso redor se torna ainda mais importante. Afinal, passamos mais tempo dentro de casa, e o que está fora começa, inevitavelmente, a influenciar o que está dentro. Mas com o passar dos dias, sem perceber, a desorganização vai se instalando devagar. Uma pilha de papéis sobre a mesa, roupas esquecidas no sofá, a louça de ontem ainda na pia. Tudo isso parece pequeno, inofensivo. Até que um dia acordamos e sentimos que a casa está sufocante, e junto com ela, nossa mente também. É como se o espaço deixasse de ser um refúgio e começasse a se transformar em um lembrete constante do que estamos adiando ou negligenciando. Viver sozinho pode reforçar esse efeito. Sem alguém para comentar ou nos incentivar a arrumar, acabamos deixando para depois. E o depois vira rotina. Só que o caos externo afeta diretamente nossa disposição interna. A psicologia já comprovou que ambientes desorganizados aumentam os níveis de estresse e dificultam a clareza mental. A Universidade da Califórnia, por exemplo, mostrou que pessoas que vivem em ambientes bagunçados apresentam níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Jordan Peterson, psicólogo e professor, disse uma vez: "Arrume seu quarto antes de tentar mudar o mundo." Pode parecer exagerado, mas a verdade é simples. Quando cuidamos do espaço em que vivemos, estamos dizendo para nós mesmos que merecemos estar bem. Cada objeto no lugar é um gesto de respeito próprio.
A ordem externa cria espaço para a calma interior. E não se trata de transformar sua casa em uma vitrine impecável. Trata-se de recuperar o senso de cuidado, aquele mesmo cuidado que você talvez já teve com os filhos, com a família, com o trabalho, e agora pode oferecer a si mesmo. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Comece por um cômodo. Escolha uma gaveta, uma prateleira. Dedique 15 minutos do seu dia para organizar algo. Você ficará surpreso com a leveza que isso traz. Uma dica poderosa é a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa pode ser feita em até 2 minutos, como lavar uma xícara, dobrar uma peça de roupa, guardar um livro, faça na hora. Isso evita o acúmulo e ajuda a manter o espaço sempre acolhedor. Lembre-se, sua casa não precisa ser perfeita, mas deve ser sua aliada. Ela pode ser seu santuário de paz ou sua fonte diária de desgaste. E você tem o poder de escolher. A organização não é apenas uma questão de estética, mas um passo essencial para a sua saúde mental, seu bem-estar e sua qualidade de vida. Portanto, ao viver sozinho, transforme sua casa em um reflexo daquilo que você quer viver internamente. Calma, clareza e dignidade. Porque quem se cuida por dentro, cuida também do lugar onde habita. E cuidar do que é seu, inclusive do seu espaço, é um dos atos mais silenciosos e poderosos de amor próprio. Erro 2. Comer de qualquer jeito. Comer bem não é apenas uma questão de nutrição, é uma forma profunda de cuidar de si. Depois dos 50, nosso corpo já carregou décadas de experiências, lutas, alegrias e também desgastes. E é exatamente por isso que ele merece mais atenção, não menos. No entanto, quando se vive sozinho, é comum cair na armadilha de comer o que tem, qualquer coisa, ou pular refeições, como se alimentar fosse apenas um detalhe a ser resolvido. Comida congelada, lanches prontos, refrigerantes e fast food podem parecer soluções rápidas, mas cobram um preço alto com o tempo. A energia diminui, a mente fica nublada, o corpo responde com mais cansaço e menos disposição. A verdade é que o que colocamos no prato tem impacto direto na nossa vitalidade. Assim como um carro precisa do combustível certo para funcionar bem, o nosso corpo precisa de alimento vivo, colorido, nutritivo. Mais do que isso, o modo como nos alimentamos revela o quanto nos valorizamos. Preparar uma refeição para si mesmo, mesmo que simples, é um gesto de respeito. É como dizer para o seu corpo: você importa. Eu me importo com você. Comer com atenção, mastigar devagar, escolher os alimentos com carinho. Tudo isso contribui não só para a saúde física, mas para a saúde emocional. O cuidado com a comida é, também, uma forma de se reconectar com o presente. Estudos mostram que dietas ricas em alimentos naturais, frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais, ajudam a melhorar o humor, reduzem os níveis de ansiedade e aumentam a clareza mental. Já o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados pode gerar picos de energia seguidos de quedas bruscas, além de aumentar a irritabilidade e a sensação de cansaço constante. Claro, não é necessário mudar tudo da noite para o dia, mas pequenos ajustes fazem uma enorme diferença. Trocar um refrigerante por um copo d'água, incluir uma fruta pela manhã, reduzir a fritura no jantar. Coisas simples, acessíveis e que acumulam benefícios reais ao longo do tempo. Você não precisa cozinhar como um chefe, só precisa cozinhar com carinho. Outra dica importante: estabeleça pequenos rituais alimentares. Coloque à mesa, mesmo que esteja só. Desligue a televisão por alguns minutos. Agradeça mentalmente pela comida. Esses gestos trazem presença, conforto e dignidade à sua rotina. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, o cuidado com o corpo se torna ainda mais essencial. Ele é o templo onde você habita. Tratar sua alimentação com respeito não é um luxo, é uma necessidade vital. E quando você começa a se nutrir bem, sente no próprio corpo a resposta: mais leveza, mais ânimo, mais vontade de viver plenamente. Porque, no fundo,
Comer bem não é sobre regras rígidas ou dietas da moda. É sobre escolher, a cada refeição, amar a si mesmo um pouco mais. Erro 3. Se isolar completamente. A solidão tem duas faces. De um lado, ela oferece silêncio, autonomia, paz. Do outro, pode se transformar em um vazio que corrói, silenciosamente, o entusiasmo pela vida. Viver sozinho não significa, necessariamente, estar só. Mas quando o isolamento se instala como padrão, dia após dia, ele começa a afetar nosso humor, nossa saúde mental e até nossa autoestima, especialmente após os 50, quando tantas mudanças já aconteceram na vida. Imagine um viajante em meio ao deserto. No início, ele aprecia o silêncio absoluto, o céu limpo, a ausência de ruídos. Mas, com o tempo, a falta de vozes, de risos, de trocas humanas, transforma aquele paraíso em uma prisão emocional. É exatamente assim que o isolamento funciona. Ele não dói no começo. Ele vai secando o espírito aos poucos. Depois de certa idade, é comum pensar que ninguém quer ouvir. Todo mundo já tem sua vida ou que é melhor não incomodar. Mas esses pensamentos, embora compreensíveis, alimentam uma distância que, ao longo do tempo, se torna prejudicial. O ser humano é uma fogueira. Sozinho, seu fogo se apaga mais rápido. Perto de outras chamas, se mantém aceso por muito mais tempo. Um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou pessoas ao longo de mais de 70 anos, concluiu algo poderoso. Os relacionamentos significativos são o principal fator de felicidade e longevidade. Não são os bens materiais, nem o sucesso profissional, mas sim a qualidade das conexões humanas. E isso vale para qualquer fase da vida. O isolamento prolongado pode levar ao aumento da ansiedade, da depressão e de pensamentos negativos repetitivos. Sem contato com outras pessoas, perdemos a referência externa que muitas vezes nos ajuda a colocar as ideias no lugar. Passamos a viver apenas no mundo interno, que pode se tornar escuro e confuso quando não é alimentado por novas perspectivas, conversas e afetos. Mas atenção, socializar não significa estar cercado de pessoas o tempo todo. Trata-se de manter vínculos verdadeiros, mesmo que simples. Um telefonema para um amigo antigo. Um café com o vizinho. Um bom dia sincero no portão. Uma conversa breve no mercado. Esses pequenos gestos, quando somados, criam uma rede afetiva que sustenta o coração. Além disso, sair de casa de vez em quando, nem que seja para caminhar no parque ou visitar uma livraria, já faz diferença. Estar em movimento ajuda a mente a respirar e o corpo a produzir substâncias que elevam o bem-estar, como a dopamina e a serotonina. Se você percebe que está se isolando mais do que gostaria, dê um passo gentil em direção ao mundo. Escreva uma mensagem. Retome um contato antigo. Aceite um convite. Vá a um lugar novo. O importante não é quantidade, mas qualidade. E lembre-se, há muitas outras pessoas se sentindo exatamente como você, esperando, em silêncio, por uma conexão. A vida não acontece somente nos grandes encontros. Ela pulsa nos pequenos olhares, nos abraços espontâneos, nas conversas despretensiosas. Viver sozinho não precisa ser viver afastado. Cultivar vínculos é cuidar da alma. E, aos 50, 60, 70 anos, isso continua sendo tão vital quanto sempre foi. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. E, na verdade, não deveria. Porque mesmo as jornadas mais solitárias se tornam mais leves quando alguém caminha ao nosso lado, ainda que por alguns instantes. Erro 4. Desregular o sono. O sono é um dos pilares mais negligenciados do bem-estar. Ao mesmo tempo, um dos mais essenciais. Depois dos 50, dormir bem não é mais apenas uma questão de descanso. É uma necessidade vital para manter a memória afiada, o humor equilibrado e o corpo funcionando com saúde. No entanto, ao viver sozinho, é fácil cair no hábito de dormir a qualquer hora, ir para a cama com o celular na mão ou acordar várias vezes durante a noite sem buscar soluções reais.
Quantas vezes você já passou uma noite mal dormida e sentiu, no dia seguinte, que tudo ficou mais difícil? As tarefas simples exigem esforço. O pensamento fica lento. A paciência desaparece. E, com o tempo, esse padrão se torna um ciclo perigoso. Quanto pior dormimos, mais irritados e cansados ficamos, e mais difícil se torna dormir bem novamente. Durante o sono, nosso cérebro realiza funções essenciais. Ele organiza as memórias do dia, regula os hormônios, repara células e fortalece o sistema imunológico. Ignorar essa etapa é como tentar carregar um celular sem conectá-lo na tomada. Cedo ou tarde, a energia se esgota. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm mais dificuldade para tomar decisões, lidam pior com o estresse e apresentam maior risco de doenças cardíacas, obesidade e depressão. E para quem já passou dos 50, esses riscos se tornam ainda mais relevantes. A boa notícia é que é possível recuperar a qualidade do sono com pequenos ajustes diários. O primeiro passo é criar uma rotina de horário. Tente dormir e acordar sempre nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana. O corpo funciona melhor com regularidade. Outro ponto essencial é reduzir o uso de telas à noite. A luz azul dos celulares e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono. Experimente desligar os aparelhos ao menos 30 minutos antes de deitar. Em vez disso, leia um livro, ouça uma música calma, ou simplesmente aproveite o silêncio. O ambiente também conta muito. Mantenha o quarto escuro, silencioso e organizado. Um espaço acolhedor sinaliza ao cérebro que é hora de descansar. E, se possível, evite cafeína à noite. Não apenas no café, mas também em chás, chocolates e alguns medicamentos. Dormir bem não é um luxo. É um direito. É uma forma de se respeitar, de cuidar do seu corpo e de preservar sua saúde mental. Tratar o sono como prioridade é investir na sua energia para os dias que virão, e na sua capacidade de viver cada momento com mais presença e lucidez. Arianna Huffington, autora e empresária, resume bem: o sono não é um tempo perdido. É a base de tudo o que fazemos bem. Se você sente que seu corpo e sua mente estão constantemente esgotados, talvez seja hora de reorganizar seu ritmo e devolver ao sono o lugar de honra que ele merece na sua vida. Erro 5. Gastar sem controle. A liberdade financeira é uma das maiores conquistas da vida adulta, mas também pode ser uma das primeiras a escapar pelas mãos quando não prestamos atenção. Viver sozinho depois dos 50 traz consigo uma nova dinâmica. Sem filhos pequenos para sustentar, sem tantas responsabilidades familiares, muitos sentem que agora é hora de viver um pouco mais. E isso é justo. O problema começa quando esse desejo se transforma em consumo impulsivo e descontrolado. Pequenas compras aqui, um mimo ali, uma promoção irresistível no fim do mês, tudo parece inofensivo no momento. Mas, quando a fatura chega, ou pior, quando os imprevistos aparecem, é que sentimos o impacto do que parecia inofensivo. O dinheiro, quando não é cuidado com carinho e consciência, se torna fonte de ansiedade. E ninguém merece viver os anos mais maduros da vida com medo do amanhã. Gastar sem controle é, muitas vezes, um reflexo emocional. Compramos para preencher vazios, aliviar solidões, tentar encontrar alegria em coisas materiais que só oferecem prazer momentâneo. Mas esse alívio é passageiro. E, muitas vezes, abre espaço para sentimentos de culpa, arrependimento e frustração. Como um balde com pequenos furos, não importa o quanto entra, sempre escapa. Segundo especialistas em saúde financeira, uma das maiores causas de estresse crônico em adultos acima dos 50 anos é a instabilidade econômica. E isso não tem a ver apenas com a quantidade de dinheiro que se ganha, mas com a forma como ele é usado. Ou seja, não é sobre ter muito, mas sobre cuidar bem do que se tem. Então, o que fazer para retomar o controle? Primeiro, conheça seus gastos. Anote tudo, mesmo os pequenos. Um café aqui, um lanche ali. Você vai se surpreender com o quanto se perde no tanto faz.
Segundo, antes de comprar qualquer coisa, pergunte-se: eu realmente preciso disso ou estou tentando compensar alguma emoção? Essa simples pausa pode evitar decisões impensadas. Terceiro, adote o hábito de se pagar primeiro. Guarde 10% do que você recebe, mesmo que seja pouco. Esse valor não é para gastar depois, mas para simbolizar que você também merece uma reserva, para emergências, para sonhos, ou simplesmente para ter paz de espírito. Quarto, viva abaixo do que ganha. Parece óbvio, mas é um desafio para muita gente. A sociedade moderna incentiva o consumo o tempo todo. Mas liberdade verdadeira não está em comprar tudo o que se quer. Está em não ser escravo das dívidas e das contas atrasadas. E por fim, planeje. Tenha metas. Pense no futuro com carinho, não com medo. Mesmo que você já tenha vivido muito, ainda há tempo para plantar segurança e colher tranquilidade. Como disse Warren Buffett, não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Lembre-se, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão. Use-o como aliado. Faça dele um instrumento de liberdade, e não uma fonte constante de preocupação. Você trabalhou duro por tudo o que tem. Agora, mais do que nunca, merece viver com leveza, dignidade e autonomia. Erro 6. Viver sem organização. Você já teve a sensação de que o dia passou, e você não fez nada de útil? Que as horas escorreram pelos dedos, como areia seca, e ao fim da tarde tudo o que restou foi um cansaço sem explicação. Viver sem organização pode parecer liberdade no começo, mas, com o tempo, se transforma em um peso invisível, que consome energia, motivação e até a autoestima. A verdade é que a falta de estrutura gera confusão mental. Quando você acorda sem saber o que precisa fazer, qualquer distração parece prioridade. As tarefas importantes são adiadas. O que era simples se torna difícil. E, aos poucos, você começa a acreditar que está sempre atrasado, sempre devendo algo, mesmo que ninguém esteja cobrando. Ao viver sozinho, esse ciclo se intensifica. Sem compromissos com outras pessoas, sem horários rígidos, a rotina se dissolve. O problema é que a mente humana precisa de referências, de âncoras no tempo. Sem elas, perdemos a noção de direção. Como um barco à deriva, ele flutua, mas não chega a lugar nenhum. Mas aqui vai a boa notícia. Você não precisa se tornar uma máquina de produtividade para se sentir no controle. Basta criar pequenos rituais diários que tragam ordem e clareza. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com mais consciência. Comece na noite anterior. Antes de dormir, escreva em um papel 3 prioridades para o dia seguinte. Só 3. Isso já é o suficiente para direcionar sua energia ao que realmente importa. Ao acordar, revise essa lista com calma. Tome seu café. Inicie o dia com intenção. Outra dica poderosa: tenha um espaço visualmente organizado, pelo menos onde você passa mais tempo. Pode ser a mesa de trabalho, a cozinha, ou a sua poltrona de leitura. O ambiente influencia diretamente o foco e a tranquilidade mental. Se usar listas te ajuda, abrace esse hábito. Se preferir usar agenda, ótimo. Se for mais intuitivo, escolha uma ou 2 tarefas importantes por manhã. O importante é não deixar o dia ser moldado pelo acaso. Como disse Dee Ho, a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Viver com organização não é rigidez, é autocuidado. É criar uma rotina que trabalhe a seu favor e não contra você. É ganhar tempo, clareza e leveza para o que realmente importa. Aos 50, 60, 70 anos, a vida não precisa ser apressada, mas precisa ser vivida com intenção. E a organização é a bússola silenciosa que pode te conduzir para dias mais produtivos, principalmente, mais significativos. Erro 7. Não ter um propósito. Acordar sem um porquê. Levantar da cama, olhar o dia pela janela e sentir que ele não tem muito a oferecer, nem você, muito a oferecer a ele. Esse vazio silencioso, que muitos experimentam após os 50,
Não é fraqueza nem ingratidão. É, na verdade, um chamado, um pedido da alma por sentido. Durante muitos anos, vivemos em função de algo ou alguém. Filhos, trabalho, compromissos sociais, responsabilidades diárias. E de repente, quando essas demandas diminuem, o silêncio se instala. E junto com ele, a pergunta que tanto evitamos: por que estou aqui? É aí que entra a importância do propósito. Não como uma missão épica, grandiosa, reservada para poucos, mas como algo que dá cor aos seus dias. Um motivo simples que faz seu coração bater um pouco mais forte, mesmo que discretamente. Muitas pessoas acreditam que propósito precisa ser algo gigantesco. Escrever um livro, mudar o mundo, começar uma nova carreira. Mas a verdade é que o propósito está nas pequenas coisas que dão significado à sua rotina. Cuidar de um jardim, cozinhar com afeto, aprender algo novo, ajudar alguém, ensinar algo que você aprendeu com a vida. Essas pequenas ações, quando feitas com entrega, se transformam em faróis internos, orientam, aquecem, iluminam. Se você sente que perdeu o propósito, talvez ele só esteja adormecido. E a melhor forma de despertá-lo é com curiosidade. O que te desperta interesse? O que você faria, mesmo que ninguém aplaudisse? O que fazia seu tempo voar quando você era mais jovem? Pode ser um projeto, um hobby, um gesto voluntário. Pode ser o prazer de escrever, pintar, caminhar, ouvir ou simplesmente conversar. Propósito também pode estar no cuidado consigo, em se fortalecer para poder apoiar alguém amanhã, em ser exemplo de resiliência, mesmo que ninguém perceba, em construir uma vida mais leve, só porque você merece. E quando o propósito está presente, mesmo que de forma discreta, o dia muda. O corpo responde melhor. A mente fica mais clara. O tempo ganha valor. Como dizia Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, aquele que tem um porquê para viver é capaz de suportar qualquer como ponto. Ter um propósito não é luxo, é âncora. E ele não precisa ser encontrado, mas construído, dia após dia, passo a passo. Se você ainda não sabe qual é o seu, tudo bem. Comece pequeno. Leia algo novo. Ligue para alguém. Volte a praticar algo que já gostou. Permita-se experimentar, errar, se frustrar e tentar de novo. O sentido da vida não está pronto. Ele se revela à medida que você caminha. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, o propósito não se perde. Ele apenas muda de forma. E, às vezes, se torna até mais verdadeiro. Porque agora ele vem de dentro, e não da obrigação. Você não precisa fazer muito. Só precisa fazer algo que te faça sentir vivo. E quando encontrar esse algo, cuide dele com carinho. Porque viver com propósito não é fazer tudo, é fazer o que importa. Para você. Erro 8. Não se exercitar. Nosso corpo foi feito para se mover. E quanto mais os anos passam, mais ele precisa dessa movimentação para continuar funcionando bem. No entanto, viver sozinho, especialmente depois dos 50, muitas vezes leva a um estilo de vida mais sedentário. Sem ninguém por perto para incentivar, sem compromissos que exigem deslocamentos, é comum que o corpo entre em um estado de inércia, e a mente, logo atrás. Mas o que poucos percebem é que o sedentarismo não afeta apenas o físico. Ele atinge a disposição, o humor, a clareza mental e até a autoestima. Um corpo parado começa a perder força, equilíbrio e agilidade. E, com o tempo, subir uma escada parece mais difícil. Levantar da cama exige mais esforço. A energia desaparece, não por cansaço, mas por falta de movimento. A boa notícia: você não precisa virar atleta, nem frequentar academia todos os dias. O exercício ideal é aquele que se encaixa na sua vida e que você consegue manter. Uma caminhada de 15 minutos pela manhã, alongamentos leves após o café, dançar sua música preferida na sala, subir e descer escadas ao invés de usar o elevador. Tudo isso conta.
Tudo isso movimenta, estimula, renova. Quando você se exercita, seu cérebro libera substâncias como endorfina, serotonina e dopamina, os chamados hormônios do bem-estar. Eles ajudam a combater a ansiedade, melhorar o humor e aumentar a concentração. Em outras palavras, mexer o corpo é apertar o botão de reset emocional. O segredo está na constância. Muitas pessoas começam cheias de motivação, querem fazer tudo de uma vez, e se frustram após alguns dias. Não caia nessa armadilha. Comece devagar. Encontre algo que goste. E, principalmente, respeite seus limites. O objetivo não é ganhar músculos ou quebrar recordes, mas manter o corpo funcional e a mente ativa pelo maior tempo possível. Exercício também é disciplina. É um lembrete diário de que você ainda pode tomar decisões a seu favor, que ainda tem força, que ainda tem controle sobre sua vida. E isso, especialmente após os 50, é um tipo de liberdade que vale ouro. Pense assim: o movimento é uma forma de gratidão ao corpo que te trouxe até aqui, que enfrentou tantos desafios, tantas jornadas. Ele merece continuar saudável, e você merece se sentir bem dentro dele. Então, experimente. Nos próximos 7 dias, comprometa-se a mover o corpo todos os dias, nem que seja por 10 minutos. Pode ser uma caminhada leve, um alongamento no tapete da sala ou uma dança espontânea ao som de uma música que você ama. O importante é se reconectar com o movimento. Lembre-se, quem se movimenta, se transforma, porque corpo e mente caminham juntos. E cuidar de um é, inevitavelmente, cuidar do outro. Erro 9. Negligenciar seu crescimento. Chegar aos 50, 60 ou 70 anos não significa que a fase de crescer já passou. Muito pelo contrário. Em muitas culturas antigas, os mais velhos eram chamados de aprendizes eternos, porque sabiam que, enquanto estamos vivos, sempre há algo novo para aprender. No entanto, ao viver sozinho e com a rotina mais tranquila, é comum cair na ideia silenciosa de que já aprendi tudo o que precisava. Esse é um dos erros mais perigosos, e também um dos mais silenciosos. Quando deixamos de alimentar a mente, ela começa a se acomodar. As ideias se repetem. As perspectivas se estreitam. Os dias parecem iguais. E, aos poucos, a vida perde cor. A mente é como um músculo. Se não for exercitada, enfraquece. E quando ficamos tempo demais sem nos desafiar, sem experimentar algo novo, sem sair da zona de conforto intelectual, passamos a acreditar que não somos mais capazes de aprender. Mas isso não é verdade. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de adaptação, mesmo com o passar dos anos. E quanto mais aprendemos, mais ele responde, se fortalece, se renova. Crescimento não significa voltar para a escola ou estudar horas por dia. Pode ser algo simples, ler um livro que desafia suas ideias, aprender a mexer em uma nova tecnologia, assistir a um documentário inspirador, fazer palavras cruzadas, aprender a cozinhar algo novo, escrever suas memórias. O importante não é o conteúdo em si, mas a disposição de manter-se curioso. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que continuam aprendendo ao longo da vida desenvolvem o que chamamos de mentalidade de crescimento, ou seja, elas acreditam que podem melhorar suas habilidades com esforço e prática. Isso reduz o medo de errar, aumenta a confiança e fortalece a resiliência emocional. E tem mais: o aprendizado constante também impacta diretamente nossas decisões. Quanto mais conhecemos, melhor escolhemos. E, com escolhas melhores, construímos uma vida mais alinhada com quem somos e com o que queremos. Mas por que tanta gente para de crescer? Porque crescer exige esforço. E o cérebro, como todo o corpo, busca o caminho mais fácil. Hoje, com tanta distração, redes sociais, televisão, notícias rápidas, é fácil consumir conteúdo, mas difícil absorver conhecimento real. A diferença é sutil, mas profunda. Se você sente que está estagnado, talvez seja hora de acender novamente a chama da curiosidade. Pergunte-se:
O que posso aprender esta semana que me faça sentir mais vivo? Pode ser algo pequeno, mas significativo. Nunca é tarde para se reinventar. Nunca é cedo demais para recomeçar. O crescimento é o antídoto contra a estagnação e o melhor presente que você pode dar a si mesmo. Afinal, quem continua aprendendo, continua vivendo de verdade. Erro 10. Ser refém da tecnologia. A tecnologia, quando bem usada, é uma bênção. Aproxima quem está longe, facilita tarefas do dia a dia, oferece acesso rápido à informação e até ajuda a matar a saudade com uma videochamada. Mas, quando usada de forma automática, sem consciência, ela pode se transformar em uma prisão invisível, especialmente para quem vive sozinho. É muito fácil cair nessa armadilha. Acordar e já pegar o celular, passar horas vendo redes sociais, assistir a programas em sequência sem prestar atenção, responder mensagens sem real interesse. E, quando percebemos, o dia passou e nada foi vivido de verdade. O problema não está na tecnologia em si, mas no lugar que ela ocupa em nossa vida. Ela deveria ser uma ferramenta, e não o centro da nossa existência. Quando cada momento livre é preenchido com uma tela, perdemos a chance de estar presentes. E é na presença que acontecem os melhores pensamentos, as memórias mais marcantes e os sentimentos mais verdadeiros. Pense, os momentos mais preciosos da sua vida aconteceram diante de uma tela ou em encontros reais, com pessoas, lugares, conversas? A resposta é quase sempre a segunda opção. E isso nos lembra que o que nutre a alma não são os cliques, mas as conexões humanas, mesmo que simples. Além disso, o uso excessivo de tecnologia impacta diretamente o cérebro. Estudos mostram que o excesso de estímulos digitais reduz a capacidade de concentração, aumenta a ansiedade e prejudica o sono. Para quem já sente certa solidão, esse hábito pode intensificar o sentimento de vazio. Mas a saída, e ela não exige rupturas radicais, apenas consciência e limites. Comece com pequenas mudanças. Deixe o celular fora do quarto à noite. Estabeleça períodos do dia em que você ficará offline. Desative notificações que não agregam nada. E, sempre que possível, substitua o tempo de tela por algo real. Uma caminhada, um livro, uma conversa ao telefone, uma atividade manual, uma visita rápida a um vizinho. Mais do que isso, use a tecnologia a seu favor. Procure canais que inspiram, conteúdos que ensinam, grupos que acolhem. Assista a vídeos que elevam, escute músicas que te fazem bem, leia algo que expanda sua visão de mundo. A tecnologia pode ser uma ponte, desde que você saiba para onde quer ir. Lembre-se, você tem o direito de viver com atenção, de aproveitar o aqui e agora, de escolher onde colocar sua energia. A vida não acontece dentro da tela. Ela acontece no momento em que você olha ao redor e se sente verdadeiramente presente. Ao invés de apenas assistir à vida dos outros, escolha viver a sua, com consciência, com calma e com sentido. Erro 11. Perder tempo divulgando insatisfações. Todos nós temos dias difíceis. Momentos em que o corpo pesa, o ânimo falha e a vida parece mais exigente do que generosa. Reclamar, nesses momentos, pode até trazer certo alívio. É humano, mas tornar a reclamação um hábito, uma forma constante de se expressar, é como abrir um buraco no próprio barco. Você acaba afundando aos poucos, sem perceber. Viver sozinho amplia esse risco. Sem alguém por perto para oferecer outra perspectiva, nos tornamos a única voz que ouvimos. E se essa voz repete constantemente as mesmas queixas, frustrações e lamentações, o ambiente interno se contamina. Reclamar pode parecer uma forma de desabafo, mas, com o tempo, se transforma em prisão emocional. Ao invés de resolver, reforça o problema. Imagine que você está em alto mar, em um barco com um pequeno vazamento. Você pode passar horas reclamando do furo, ou pode pegar um balde e começar a tirar a água. A maioria das pessoas escolhe a primeira opção e afunda. Mas quem escolhe agir, mesmo que devagar, segue em frente. O estoicismo nos ensina uma lição simples e poderosa.
Concentre-se no que está sob seu controle. Você não pode controlar o mundo, as outras pessoas ou o tempo que faz lá fora. Mas pode controlar suas atitudes, suas reações e o que escolhe nutrir dentro de si. E isso faz toda a diferença. Ficar preso ao hábito de compartilhar insatisfações não resolve nada. Ao contrário, afasta as pessoas, reduz sua energia e te prende em uma narrativa de vítima. E a verdade é uma só: ninguém virá te salvar. Mas você pode se salvar, com escolhas mais conscientes, com ações pequenas, com um passo de cada vez. Isso não significa engolir tudo calado ou ignorar o que sente. Significa escolher onde colocar sua atenção. Ao invés de contar suas dores para todos, conte sua coragem para si mesmo. Ao invés de repetir os problemas, repita as tentativas de solução. A vida responde a quem se move, não a quem só lamenta. E mais, falar menos sobre o que falta e mais sobre o que pode ser feito transforma sua relação consigo. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista da sua própria história. Da próxima vez que sentir vontade de reclamar, respire fundo e pergunte-se: o que posso fazer com isso? Às vezes a resposta será simples. Outras vezes, exigirá paciência. Mas, sempre, será melhor do que ficar parado no mesmo lugar. Reclamar é fácil. Agir exige coragem. Mas é na ação, mesmo silenciosa, que a vida começa a mudar. Erro 12. Manter maus hábitos. Maus hábitos não chegam com barulho. Eles se instalam em silêncio, como um visitante que entra devagar, se senta num canto, e quando você percebe, já virou morador. E quanto mais tempo permanecem, mais difíceis se tornam de enxergar, de questionar, de transformar. Viver sozinho facilita ainda mais esse processo. Sem alguém para apontar, para comentar, para servir de espelho, hábitos prejudiciais se disfarçam de rotina. Dormir tarde demais, pular refeições, passar horas demais sentado, adiar tarefas simples, alimentar pensamentos negativos. Tudo isso parece normal, até que os efeitos se acumulam. O grande perigo dos maus hábitos não está no que causam hoje, mas no que constroem silenciosamente para o amanhã. Uma vida cansada, desconectada, sem brilho. E mais, eles vão moldando sua identidade sem que você perceba. De repente, você não está desorganizado, você é. Não está procrastinando, sempre foi assim. E, assim, nos confundimos com nossos próprios padrões, como se não houvesse escolha. Mas sempre há. Estudos da Universidade de Duke mostram que cerca de 45% do que fazemos todos os dias é fruto de hábitos automáticos, e não de decisões conscientes. Isso significa que quase metade da sua vida é vivida no piloto automático. E, se esse piloto estiver mal programado, o destino não será bom. A boa notícia: há uma chave para mudar esse ciclo. E ela se chama substituição. Nosso cérebro não lida bem com a ausência, com o não posso mais fazer isso. Mas ele responde muito melhor ao vou trocar isso por algo melhor. Quer deixar de dormir mal? Troque o celular por um livro antes de deitar. Quer parar de comer bobagens? Tenha frutas e alimentos saudáveis ao alcance. Quer reduzir o tempo em redes sociais? Preencha o mesmo tempo com caminhadas ou conversas reais. Além disso, facilite o acesso aos bons hábitos e dificulte os ruins. Parece simples, e é, mas funciona. Um hábito não se muda com força de vontade momentânea, mas com ambiente e consistência. E lembre-se, hábitos não são apenas ações. São fundações. Cada escolha repetida, por menor que pareça, está construindo quem você está se tornando. E a direção é sempre mais importante que a velocidade. Não importa se a mudança for lenta, desde que seja real. Por fim, entenda que criar novos hábitos é um ato de auto-amor. É como cuidar de um jardim. Você planta, rega, espera, erra, tenta de novo e, um dia, floresce. O mais importante é saber que você pode recomeçar a qualquer momento. Não importa sua idade,
sua história ou suas dificuldades. Você tem o poder de mudar. E, aos poucos, tudo muda com você. Maus hábitos te prendem. Bons hábitos te libertam. Escolha, todos os dias, a liberdade. Viver sozinho depois dos 50 é um convite. Nem sempre fácil, nem sempre alegre, mas profundamente revelador. É o momento em que a vida nos oferece silêncio, não como ausência, mas como espaço. Espaço para olhar para dentro, para cuidar do que realmente importa, para finalmente ouvir a própria voz sem o barulho de fora. Ao longo deste vídeo, falamos sobre 12 erros silenciosos, mas poderosos. Erros que se disfarçam de rotina, de costume, de sempre foi assim. Mas agora que você os conhece, algo muda. Porque consciência é o primeiro passo para a transformação. E a verdade é, não importa se você comete 1, 3 ou todos os erros mencionados. O que importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. Talvez você esteja cansado. Talvez sinta que já é tarde. Mas não é. Cada pequeno ajuste, uma gaveta organizada, uma refeição feita com carinho, um telefonema, uma caminhada, uma noite bem dormida, já é um sinal de que você está cuidando da sua vida, de que você está escolhendo viver com mais intenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Nem deve. A transformação verdadeira começa com um passo. Um só. E depois outro. E mais outro. E quando você menos espera, a paisagem já é outra, dentro e fora de você. A vida depois dos 50 não é o fim de um capítulo. É o começo de um novo, com mais tempo, mais sabedoria, mais liberdade. E essa liberdade pode ser assustadora ou libertadora. Tudo depende de como você escolhe usá-la. Então, se alguma parte deste conteúdo tocou seu coração, não deixe esse sentimento passar. Escreva nos comentários qual mudança você vai começar hoje. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja vivendo esse momento. Alguém que talvez precise ouvir que ainda é possível, que ainda dá tempo, que ainda vale a pena. Porque vale. Sempre vale. A jornada é sua. Mas você não está sozinho. Estamos caminhando juntos, um dia de cada vez.